Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu já estou em Manaus. Já saí do Pará mais cedo. É um prazer recebê-los aqui na live. Sejam todos bem-vindos aqui à transmissão. Música Simple the Best, Tina Turner. Bom, gente, muito boa noite a vocês. Eu tô bem rouco, tô muito cansado, mas eu prometi hoje em Belém ao pessoal que eu faria um periscope agora, pra galera que fosse chegar mais tarde no hotel, depois de jantar, de tomar um banho, poder assistir. Eu quero trazer algumas dicas muito bacanas para vocês de civil, constitucional e direitos humanos. For Simple the Best. É sensacional essa música, né? E eu vou trazer algumas dicas muito bacanas aqui nessa live para vocês. Agradecer elas, o pessoal todo do Pará, eu vi aí a galera de Tucuruí, galera de Belém, pessoal da Faculdade Gamaliel, pessoal de Marabá. Nossa, eu fui acolhido com muito amor. Eu não tenho nem palavras para dizer para vocês o tanto que eu estou feliz pelos 5 dias que eu passei no Pará, fazendo amigos, centenas de amigos. Grande Jaime, beijão, meu irmão. Bom, só para vocês verem, para eu poder começar aqui a live, quem puder compartilhar e convidar os seguidores, eu agradeço. Se vocês puderem botar aí o dedinho e convidar os seguidores. Pessoal de Tucuruí que está aí comigo, de Marabá, Emily, beijo, minha flor. Eu vi aí Nandinho de Cuiabá também, beijo. Pessoal de Manaus, já estou aqui em Manaus, estou aqui no Tropical, dia 26 e 27, estou no AD, Paulinha. Bom, eu recebi tantos presentes, olha que legal. A gente começar aqui a transmissão. Super PB, exemplo de superação e compromisso, ganhei de presente. Grande Otacílio. Amanhã vamos ver se a gente almoça, eu, você, Jaime, Aldemiro. Ó, ganhei muitos presentes, muitos. Poxa, fiquei tão feliz, mas tanta coisa, uma mala ali cheia de presente. Ganhei plaquinha. Pessoal, ó, de Tucuruí, Marabá, aqui, a homenagem. Vocês são pessoas incríveis. Vou levar vocês no meu coração com muita saudade. Espero poder voltar aqui ao Pará, né? Já estou no Amazonas. E só vou chegar no Rio na quarta-feira. Amanhã é a prova, a galera Delta vai arrebentar, eu tenho certeza. Bom, deixa eu começar com essas dicas então, tá certo? Vou voltar sim, Flavinha, vou voltar. Valeu, Tacílio. Vamos arrebentar aqui agora, uma revisão muito maneira agora. Não vou me estender muito, porque a galera que vai fazer prova amanhã precisa dormir para fazer prova. Eu tô cansado demais. Ontem eu saí de Tucuruí para Belém, foram quase 6 horas de estrada. Já cheguei em Belém emendando palestra na Estácio, na FAP, 2 palestras na FAP. Depois fui pro Sagres, depois a gente foi jantar hoje de manhã, revisão no Sagres. Mas vamos lá, vamos começar então. Moçada, eu vou começar com direito civil, falando exatamente, Thalita, de decadência e prescrição. Eu prometi que eu ia falar e vamos nessa. Vamos começar falando de decadência e prescrição, que é o ponto que eu fiquei, um dos pontos que eu fiquei de fechar hoje com a galera. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou começar dando algumas dicas rápidas de decadência e prescrição no direito civil para vocês. Tudo ok? Deixa eu ajeitar aqui a posição do telefone para ficar na posição bacana. Deixa eu botar ele aqui, equilibrar. Bom, a gente vai começar falando aqui algumas dicas sobre decadência e prescrição, tá certo? Acredito eu que amanhã, na prova para delegado, vai cair uma questão de civil sobre decadência e prescrição. São 10 questões de civil empresarial amanhã, né? E vocês que vão fazer outros concursos, que estão me assistindo, tudo que eu vou falar aqui cabe para quaisquer concursos que vocês venham a realizar, tudo bem? Vamos lá.
rapidamente algumas dicas, um apanhado de dicas sobre decadência e prescrição para amanhã. Decadência e prescrição são dois fenômenos que promovem a extinção da titularidade de algo que alguém tinha e perde em razão do passar do tempo. Decadência e prescrição são fenômenos temporais extintivos. Alguém tinha algo e perde em razão do passar do tempo. Decadência e prescrição, que não tem nada a ver com direito de ação, nenhum dos dois. Decadência e prescrição são fenômenos por via dos quais alguém que tinha algo perderá esse algo em razão do passar do tempo. Primeira questão para a prova: o que é que se perde quando a gente fala que se consumou a decadência e que se consumou a prescrição? Fique esperto, se cair na prova, você vai marcar a letrinha que falar que na decadência se perde um direito potestativo e na prescrição se perde uma pretensão. Decadência é o fenômeno por via do qual ocorre a perda de um direito potestativo. Prescrição é o fenômeno pelo qual, em razão do passar do tempo, da inércia, se perde a titularidade de uma pretensão. O bem jurídico que é trucidado letalmente pela decadência é o direito potestativo. O bem jurídico que é assassinado pela prescrição é a pretensão. Então, primeira dica, se cair na prova de amanhã, decadência e prescrição são fenômenos por via dos quais ocorre a perda da titularidade de algo em razão do passar do tempo e da inércia do até então titular desse algo, que com o passar do tempo e a inércia desse titular, ele perde a titularidade desse bem, desse algo, desse bem. Qual é o bem que se perde em razão da consumação da prescrição e da decadência? Na prescrição se perde uma pretensão, na decadência se perde um direito potestativo. Então você pode marcar como correta a alternativa que disser que a decadência é o fenômeno pelo qual alguém perde a titularidade de um direito potestativo. Na prescrição, alguém perde a titularidade de uma pretensão. Bom, vamos lá. Prescrição. O que é prescrição? Alguém, preste atenção, alguém possui um direito subjetivo e é lesado na integridade desse direito subjetivo. A pessoa titular do direito subjetivo, que é lesada na sua titularidade de direito subjetivo, adquire, quando sofre essa lesão, um outro bem jurídico diferente desse direito subjetivo. Quando alguém tem um direito subjetivo, logo um direito que para se satisfazer depende de um agir de outrem. Quando alguém tem um direito subjetivo e esse direito subjetivo é lesado porque aquele outrem não cumpre o dever satisfativo desse direito subjetivo, esse alguém titular do direito subjetivo que é lesado adquire um novo bem jurídico chamado pretensão. Esse bem chamado pretensão, que nasce quando da lesão do direito subjetivo. Claudinha Barros Porto Carreiro, te amo, Claudiva. Esse alguém, te amo, Claudinha, já estou em Manaus, estou aqui no quarto do hotel já. Esse alguém que adquire a pretensão que nasce quando ocorre a lesão ao direito subjetivo. Essa pretensão que nasce na lesão do direito subjetivo é o bem que, se não for exercido no prazo que a lei estatui, é o bem que se extingue pela prescrição. A prescrição é o fenômeno jurídico em razão do qual alguém perde a titularidade de uma pretensão que nasceu quando ocorreu a lesão ao seu direito subjetivo. Imagine que eu tenho um direito subjetivo qualquer. Aquele a quem incumbia a missão de satisfazer o meu direito não fez, lesando-me. Sofro eu a lesão no meu direito subjetivo. Ao sofrer a lesão no direito subjetivo, tô com saudade de você, Claudinha, dei um beijo em todos aí, foi maravilhoso passar o fim de semana com vocês. Quando eu sofro a lesão no meu direito subjetivo, eu adquiro a pretensão. Essa pretensão, nascida na lesão do direito subjetivo, é o bem que se extingue, é o bem que eu perco com a prescrição.
É preciso que você tenha clara na sua mente a diferença entre direito subjetivo, pretensão e direito de ação. Presta bem atenção, existem 3 coisas diferentes e a prescrição só mata uma. Uma coisa é o direito subjetivo, uma coisa é a pretensão, uma coisa é o direito de ação. A prescrição extingue um desses 3 bens, a pretensão. A prescrição não extingue o direito subjetivo e não extingue o direito de ação. Permitam-me ilustrar de maneira didática para que vocês entendam e não errem isso em prova. Imagine que José me contratou para prestar um serviço como coach profissional para ele. E eu cobrei R$5.000 do José. Imagine vocês que ao celebrar o contrato de prestação de serviço com o José, gerei com esse contrato, para mim, um direito subjetivo. O direito de receber um pagamento de R$5.000, remunerando-me pelo serviço prestado, treinando-o como coach para algum objetivo qualquer contratado. Nesse contrato de prestação de serviço, que é um contrato bilateral, José adquire o direito de receber de mim o serviço e eu adquiro de José o direito de receber de José o pagamento. O meu direito de crédito é um direito subjetivo, depende de que José pague para que ele se satisfaça. O direito de José de receber as aulas, o treinamento, é um direito subjetivo, depende de que eu cumpra a obrigação de fazer prestando o serviço. Observe que nesse contrato bilateral oneroso de prestação de serviço, eu tenho o dever de dar aula e José tem o direito de receber as aulas. Eu tenho o direito de receber o pagamento e José tem, vamos lá, Alvinho, o dever de pagar. O meu direito de receber o pagamento é um direito frágil, posto ele só se satisfará se José cumprir o dever pagando-me. É um direito subjetivo. Esse meu direito subjetivo é um direito subjetivo de crédito, direito de exigir do meu devedor na relação obrigacional que me pague o que foi combinado. Se ele não me pagar o que me deve, o meu direito subjetivo está violado. Ocorre a lesão no meu direito subjetivo. Qual é o meu direito subjetivo? Receber o pagamento de R$5.000. É o meu direito creditório, de crédito, que faz de mim o credor nessa relação obrigacional. Ok? Beleza. Quando José viola o meu direito subjetivo, não me pagando o valor combinado no prazo e local avançados, o que é que nasce para mim como um plus? Eu não deixo de ter o direito subjetivo de receber o crédito de 5 mil, eu continuo credor, mas agora eu tenho um novo bem jurídico. Quando ele me lesa não me pagando o que me devia, nasce para mim um outro bem, que é a pretensão. E o que é a pretensão? É o bem jurídico, eu vou explicar o conteúdo desse bem. É o bem jurídico que nasce quando ocorre a lesão no direito subjetivo. E o que é a pretensão? É o bem que me permite me dirigir ao Estado juiz, ao Poder Judiciário, dizendo aos... Melhor. A pretensão é o bem que me permite, quando eu estiver me dirigindo ao Poder Judiciário, exigir do Estado juiz que condene José a reparar o dano que me causou, cumprindo a prestação, se ela ainda for útil e possível, reparando os danos causados pela lesão ao meu direito. O que é a pretensão? É o bem que me permite exigir do Estado juiz, no exercício da jurisdição, uma tutela jurisdicional condenatória que condene José a cumprir a prestação, se ainda for possível e útil, e a reparar os danos que me causou. Pretensão é o bem jurídico que nasce quando eu sou lesado no direito de crédito. Ela não é o direito de crédito. O meu direito de crédito é o direito de receber 5 mil, pactuado no contrato. José não me pagou e acabou a data, acabou o prazo, ele não me pagou. Nasce para mim um outro bem jurídico que se soma, se alia ao direito de crédito. Eu já tinha o direito de crédito, inclusive não foi satisfeito. A pretensão é o bem jurídico que me possibilita exigir no judiciário a condenação dele, a cumprir o dever, satisfazendo o meu direito, se ainda for possível e ainda for útil, e me reparando pelos danos. A pretensão é o bem que possibilita ao titular do direito subjetivo lesado exigir do Estado juiz a condenação judicial de que quem lesou cumpra a prestação satisfativa do direito e repare os danos causados. Esse bem chamado pretensão, todavia, não é eterno, não é de titularidade eterno. Eu brinco dizendo que a pretensão é uma velhinha idosa que já nasce com atestado de óbito pré-assinado. A pretensão tem um tempo para se manter viva. E eu devo exercer essa pretensão no prazo que a lei estatui. Se o prazo se esgota e eu não exerço a pretensão, se o prazo se esgota e eu não vou exigir do Estado juiz que condene José a reparar o dano, eu perco essa pretensão.
Observe que pelo passar do tempo, pelo esgotamento do lapso temporal legalmente estipulado, e diante da minha inércia, que não deduzia a minha pretensão, ocorre um fenômeno, que é o fenômeno em que se declara a perda dessa minha pretensão, que eu outrora adquiri quando fui lesado por José, que não me pagou. Quando José lesou o meu direito de crédito, nasceu a pretensão, que é o bem que me permite exigir do Estado juiz que condene José a reparar o dano. É o bem que me dá a exigibilidade do provimento jurisdicional condenatório, reparatório, satisfativo mediante imposição judicial do meu direito. Só que eu não terei a vida inteira esse poder de exigir a condenação judicial de José. O ordenamento jurídico perdoa José e diz a mim: se eu não exercer a pretensão no prazo legal, eu perco a pretensão. Observe com carinho. Eu não perco o direito, eu continuo credor de José. Mas o que eu perco é o poder de impor a José uma condenação judicial que imponha a ele, mediante mandamento judicial, que se ele não cumprir voluntariamente, cabe a execução forçada. O que eu perco é o poder de impor a ele a condenação judicial de me satisfazer no direito e reparar os danos que me causou por não satisfazer nos moldes combinados. Eu não perco o direito de crédito, eu continuo credor de José. O que eu perco é a pretensão. O que eu perco é o poder de impor a ele a condenação judicial. O que eu perco é o poder de exigir do Estado juiz que condene José. E aí o juiz pode, de ofício ou a requerimento de José na contestação, dizer: senhor autor Pedro Barreto, você foi lesado, você tem o direito subjetivo de crédito, mas você não pode mais condenar José porque ocorreu a prescrição. Ao declarar a prescrição, o juiz não nega o meu direito. Ele reconhece que eu sou credor, mas ele nega o meu poder de agora querer impor a José que cumpra a prestação. O ordenamento vai dizer: senhor Pedro, o José não te pagou há 10 anos atrás. Fazem-se 10 anos que o José descumpriu o contrato. O senhor desculpe, mas o ordenamento estabeleceu um prazo para que se mantivesse viva a chama da sua pretensão. Esgotado o prazo, você perde essa pretensão, você continua credor. Você pôde vir ao ordenamento, tanto que o ordenamento jurídico te recebeu, você teve direito de ação. O direito de ação é o direito de me dirigir ao Estado juiz. A pretensão é o poder que eu veiculo nessa ação de exigir do Estado juiz a condenação judicial daquele que me lesou a cumprir a prestação satisfativa, ainda que tardiamente, se for possível e ainda for útil, e de reparar os danos que causou por não ter cumprido voluntariamente no prazo combinado. Então, olha que são 3 coisas diferentes. O meu direito subjetivo de receber 10 mil reais, 5 mil reais de José. A minha pretensão, que foi quando ele me lesou não me pagando no prazo, que é o bem que me permite exigir do Estado juiz a condenação. E o direito de ação, a ação é o veículo com o qual eu vou ao judiciário. A ação é o veículo que me leva ao judiciário, a ferramenta que eu tenho para provocar o judiciário, provocar a quebra da inércia da jurisdição. Então o direito de ação é o direito de provocar o Estado juiz. Então a prescrição não me retira o direito de ação, tanto que eu posso ajuizar quantas vezes eu quiser a ação cobrando dívida prescrita. Eu só não vou ter êxito, só não vai ser julgada procedente, porque a prescrição pode ser arguída pelo réu ou declarada de ofício pelo juiz ao constatar que ela existe. Mas eu posso ajuizar a ação. Então a prescrição não retira o direito de ação, a prescrição não retira o meu direito de crédito, o que a prescrição retira é a pretensão. Tudo bem? A decadência não tem nada a ver com direito subjetivo e com pretensão. A decadência é o fenômeno pelo qual eu perco um direito potestativo. Direitos potestativos são prerrogativas unilaterais que nós temos, em que a gente pode agir pela nossa mera vontade. Ao agir, a gente se satisfaz no direito que a gente tem, e quando a gente age, a gente gera um efeito modificativo na vida de outrem, que não tem como impedir, fica no estado de sujeição. Um direito potestativo é um direito agressivo, grosseiro, beligerante. O direito potestativo é um direito que eu tenho, e na hora que eu quiser exercer, eu exerço, não dependo de ninguém, ninguém pode me impedir de exercer. E na hora que eu exercer, eu me satisfaço plenamente, ainda imputo a outrem um efeito modificativo na vida dele. Ao exercer a minha potestade, eu mudo a vida de alguém. E esse alguém não tem como impedir esse efeito modificativo. Vou te dar um exemplo. Se eu quisesse, nesse momento exato, me separar da minha esposa, eu tenho esse direito, dado pela lei. Se ela quisesse se separar de mim, ela tem esse direito, dado pela lei. Se alguém quer se separar do cônjuge, tem esse direito. Não depende de ninguém para exercer. Se eu agora quisesse me separar da minha esposa, parênteses, isso não vai acontecer, tá certo? Se eu quisesse me separar da minha esposa, basta que eu queira exercer esse direito, me satisfaço na plenitude, gozando de todas as eficácias que dele decorrem. Ela não tem como me impedir de exercer, e ao exercer eu mudo a vida dela, mudo o nome, mudo o regime de bens, mudo o regime de estado civil dela, ou seja, eu tenho uma prerrogativa unilateral de ação, de agir, que se eu quiser exercer, eu exerço pelo meu mero livre-arbítrio. Ao exercer, me satisfaço plenamente e mudo a vida de outra pessoa, mudo o estado jurídico de outra pessoa, que não tem tutela inibitória, remédio impeditivo ao meu exercício. Esses direitos são agressivos, são potestativos, são potestas agentes, potestade de ação. A lei filtra os direitos potestativos mais agressivos e coloca um prazo contra o titular. E diz ao titular: olha, você tem esse direito potestativo, ok? Mas esse direito potestativo que você tem
tem um prazo para você exercer. Quando se estabelece o prazo para que eu exerça o direito potestativo, eu tenho que entender que o ordenamento jurídico reconhece que eu sou titular do direito potestativo, mas só posso exercê-lo nesse prazo. Esgotado o prazo, se eu não exercer o direito potestativo, eu perco ele. O fenômeno por via do qual ocorre a perda do direito potestativo de alguém que o tinha e o perde porque não o exerceu no prazo estipulado se chama decadência. Decadência é a perda de um direito potestativo porque o titular não exerceu esse direito no prazo devido. A decadência não é para punir o titular, porque não é ato ilícito não exercer uma potestade, então não é sanção, não é punição. A decadência é feita para libertar terceiros que ficam no desgostoso estado de sujeição, ficam lá sujeitos a que o titular da potestade, caso exerça a potestade, mude a vida deles. Imagine que eu tenho um direito potestativo que na hora que eu exercer eu mudo sua vida, e você não tem o que fazer para me impedir de exercer. Fica no estado passivo de sujeição o tempo inteiro. Para te libertar da eternização desse estado de sujeição, é que a lei bota um prazo para que eu continue titular da potestade. Esgotou o prazo, eu não exerci, eu perco ela. Não é para me punir, é para te libertar, para que você não fique eternizado no estado de sujeição a um direito potestativo, aos efeitos modificativos de um direito potestativo muito grave, que incomoda demais. Então, decadência é esse fenômeno de perda de um direito potestativo de quem até então o tinha e perde porque não exerceu no prazo devido. Ok? Bom, algumas dicas de prova. Os prazos decadenciais podem decorrer de lei ou de convenções, de contratos, porque direitos potestativos são dados pela lei e são criados por contratos. Exemplo, um contrato de prestação de serviço em que eu criei um direito potestativo de arrependimento do contrato. O prestador pode desistir, cláusula de desistência. É um direito potestativo criado no contrato. Eu posso botar prazo para exercer o direito de desistência, o direito de arrependimento. É um prazo decadencial convencional. Então, guarda isso para a prova. Os prazos decadenciais podem ser legais ou convencionais. Quer dizer, a lei pode criar prazo decadencial contra direitos potestativos e os contratos podem criar prazos decadenciais contra direitos potestativos que os próprios contratantes constituíram, criaram. Exemplo, quando a lei diz que eu tenho um prazo de 30 dias ou de 1 ano para alegar vício redibitório na relação civil, quando a lei diz que eu tenho um prazo de 30 dias no bem não durável, 90 no durável para alegar vício redibitório na relação de consumo, esse é um prazo legal decadencial contra o direito potestativo de alegar o vício. Quando a lei diz que eu tenho 4 anos para pedir a anulação de um negócio jurídico por erro, dolo, lesão, coação, estado de perigo ou fraude contra credores, é um prazo legal decadencial, entenderam? Agora, quando o contrato, beijo Lene, quando o contrato estatui, cria, gera, inventa um direito potestativo e bota prazo para o exercício, é prazo decadencial convencional, é o caso clássico das cláusulas de arrependimento, que as partes podem desistir do contrato até a data tal, direito potestativo de desistir, esgotou o prazo, não exerceu, caduca esse direito, não pode mais desistir unilateralmente, não cabe mais a resilição unilateral do contrato, decadência convencional. Aí vem uma boa diferença para a prova, na prescrição só cabe prazo legal de prescrição, somente a lei pode retirar de uma pessoa lesada a sua pretensão pelo passado tempo, somente a lei cria prazos de prescrição, não existe prescrição contratualmente inventada, somente a lei estatui prazos de prescrição. Então a prescrição sempre emana de previsão legal, a prescrição sempre é embasada em regra legal, a decadência pode ser legal ou convencional, tudo bem? Vamos lá. Bom, a gente costuma dizer que os prazos de prescrição estão todos no Código Civil, nos artigos 205 e 206. Os prazos de prescrição estão todos no Código Civil, nos artigos 205 e 206. O prazo genérico é o prazo de 10 anos do artigo 205. E existem algumas situações específicas que levam a prazos especiais, que podem ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos. Ok? Então a gente tem no Código Civil, artigo 205 e 206, algumas regrinhas importantes, ok? Para os prazos. E a gente costuma dizer que a regra geral é de 10 anos. Nandinha, te amo. Amanda, beijo. Júlia, beijo. Vamos lá, Camilinha, foi um prazer estar com você agora aí em Belém. Recebi a imagem de Nossa Senhora de Nazaré com muito amor, tá? Muito obrigado pelo presente, tá ali na minha mala guardado com muito amor. Então vamos lá. A gente diz que o prazo regra é de 10 anos. A regra é que a prescrição é de 10 anos. No fundo, a gente sabe que é mentira. Porque as pretensões, em regra, prescrevem nos prazos de 1, 2, 3, 4 ou 5 anos dos parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 206. A gente sabe que quase todas as pretensões que existem entram nos parágrafos do artigo 6º.
Então, na prática, é raro ter prescrição de 10 anos, essa é a verdade. Na prática, a prescrição ocorre entre 1 a 5 anos. Mas, para a prova, você pode dizer que a regra geral é a prescrição em 10 anos pelo artigo 205. E, não sendo esse caso dos 10 anos, a gente tem que observar as situações especiais do 206. O artigo 206 vai estabelecer quais são as pretensões, quais são os casos que ocorrem lesão ao direito subjetivo e na sua pretensão, que a prescrição é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos. Bom, eu sugeriria a vocês que vão fazer a prova no Pará, já que está no calor da aula aqui agora, abre aí rapidinho o Código Civil, você vai dar uma lida de 5 minutos, ou quando eu acabar aqui a aula, você dá uma lida nos 5 parágrafos do 206. Se você tiver um código, abra rapidinho aí agora. Renatinha, beijo. E eu vou lhe dar uma dica do que eu acho que pode cair. Quais seriam as questões mais comuns? Cuidado com a questão envolvendo seguro, contratos de seguro. Tem uma pegadinha do cacete que derruba todo mundo em prova. Bom, nos contratos de seguro, a gente diz que a pretensão do segurado contra a seguradora que lesou ele segurado, ou da seguradora contra o segurado que foi lesado pela seguradora, é de 1 ano. Está lá no 206, parágrafo 1º, inciso 2. Agora, olhe bem qual é a pegadinha. É a pretensão do segurado contra a seguradora e da seguradora contra o segurado. Você tem que tomar cuidado, porque às vezes o segurado faz um seguro com a seguradora para beneficiar terceiro. E o terceiro é lesado pela seguradora que não paga o benefício. E aí eu não aplico o prazo de 1 ano contra a pretensão do beneficiário. A pretensão do beneficiário, quando eu tenho ele sendo lesado pela seguradora, principalmente ou dele ou de um terceiro que é prejudicado, nos casos de seguro de responsabilidade civil obrigatória, o prazo é de 3 anos. Aí eu não aplico 206, parágrafo 1º, inciso 2. Eu aplico 206, parágrafo 3º, inciso 9. Tem que estar esperto demais com isso em prova. Quando cai seguradora, seguro na prova, em regra o prazo é de 1 ano. Pelo 206, parágrafo 1º, inciso 2. Mas se cair que a pretensão que está prescrevendo é a do beneficiário, é a do terceiro prejudicado nos casos de seguro de responsabilidade civil obrigatória, 3 anos, não é 1 ano. Fique esperto nisso. Tem que fazer uma combinação do Código Civil do 206, parágrafo 1º, inciso 2, com o 206, parágrafo 3º, inciso 9, para não dar mole. Quando você estiver lendo amanhã, caiu lá que vai prescrever a pretensão do beneficiário, do terceiro prejudicado, no seguro de responsabilidade civil obrigatória, 3 anos, ok? Agora, as regras normais entre segurado contra seguradora, seguradora contra segurado, 1 ano, pelo parágrafo 1º do 206. Tamo junto? Bom, questão que as bancas sempre adoram contra prazos especiais de prescrição é a do devedor de alimentos, ok? Então, quando eu falo da prescrição, da pretensão para ver as prestações alimentares, Claudinha Barros Portocarreiro. Quando eu falo, Claudiva, da prescrição contra a pretensão de quem não recebeu o pagamento dos alimentos, 2 anos, é aquela do 206 lá do parágrafo 2º, 2 anos, tá? Então cuidado com prescrição em alimentos, 2 anos, você não aplica a regra de 10 nem a porrada, prescreve rápido, o cara tem que ter urgência de pedir, porra, como é que vai querer depois ser ressarcido alimentos, passou mais de 2 anos, você não recebeu alimentos, você ainda quer receber depois, como assim, cadê a urgência, né? Então, 2 anos na prescrição da pretensão de alimentos. Cuidado com algumas prescrições de 3 anos, além dessa que eu falei, do beneficiário contra a seguradora, do terceiro prejudicado nos casos de seguro de responsabilidade civil obrigatória. Questão clássica de prova é a prescrição da pretensão relativa ao recebimento de aluguéis, contratos de locação de imóveis, tanto prédios urbanos como prédios rurais, rústicos, rurais. Lá no artigo 206, parágrafo 3º, é a primeira que vem logo de cara no inciso 1, e é a que mais cai em prova, né? Então, quando você estiver lá na prova lendo prescrição, vai prescrever a pretensão do locador de cobrar os aluguéis do locatário. 3 anos, brother, não são 10 anos. 3 anos, tudo bem? Fique esperto, se cair amanhã vocês não vão lembrar. Locação, 3 anos. Também é de 3 anos a prescrição, 2 casos fodas de prova sempre cai. A pretensão de ser ressarcido em razão de uma hipótese de alguém que teve enriquecimento sem causa. Eu quero cobrar de alguém que enriqueceu sem causa, que venha ressarcir o prejuízo. Eu posso cobrar, mas eu que tomei o prejuízo e alguém enriqueceu sem causa, que tem que me reparar, que tem que me pagar, a minha pretensão para o ressarcimento, em razão do enriquecimento sem causa de outro, que enriqueceu sem causa, tem que restituir, tem que ressarcir,
também é de 3 anos. Então, 3 anos, brother, na locação de imóveis, 3 anos no ressarcimento de enriquecimento sem causa, 3 anos na reparação civil genérica, é aí que entram quase todos os casos. O 206, parágrafo 3º, inciso 3, inciso 16, parágrafo 3º, inciso 5, né? Inciso 5, deve ser o inciso 4 ou 5, acho que é o 5. 206, parágrafo 3º, eu acho que deve ser o inciso 5. Ele vai falar da reparação civil, bicho, aquela hipótese genérica de reparação civil, que é aquela discussão que a gente tem lá do direito administrativo também na responsabilidade civil do Estado, se é 5 anos pelo 20.910 e pela 9494, ou se são 3 anos pelo Código Civil, entendeu? Então, o Código Civil, e aí prova de civil, esquece a administrativa aqui, a prova de civil, o prazo de prescrição na reparação civil genérica, na reparação civil, 3 anos, não é 10 anos, e quase tudo, bicho, entra aqui, por isso que eu disse a vocês há alguns minutos que a regra não é porra nenhuma na prática, os 10 anos. Na prática, a regra são os 3 anos, pelo 206, parágrafo 3º, inciso 3, que é a reparação civil genérica, tudo bem? Bom, cuidado para não dar mole com o famoso caso da prescrição de 4 anos, que é o único caso, é a prescrição, né, da pretensão relativa à tutela, né? Ou seja, a contar de quando ocorreu a aprovação das contas no regime de tutela, né, o tutor prestou contas, foram aprovadas as contas, se teve alguma lesão causada ao tutelado, a quem quer que seja, a prescrição da pretensão relativa à tutela é de 4 anos. Então, 4 na tutela, tá? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar isso aqui há muitos anos atrás, eu comecei a ensinar direito civil em 2002, né? Já se vão aí 15 anos dando aula de direito civil. Eu me lembro que eu brincava assim para lembrar dos 4 anos da tutela, da 4 tela. Eu brincava na cabeça da 4 tela. Já pensou se cai amanhã 4 tela, né? Então, 4 tela é a única hipótese de prescrição de 4 anos. É relativa, né, à pretensão que está ligada a um dano causado no regime de tutela, dos tutelados, dos tutores e tutelados. 4 anos para tutela. E 5 anos eu destacaria algumas questões que são muito legais, né? Que são aqueles casos dos honorários de profissional liberal, de professores, né? De procuradores, 5 anos. Quando a gente estudava para a prova do OAB, a prova de ética, lembra dos 5 anos de prescrição, dos honorários? Então, o Código Civil vai definir a prescrição de 5 anos, né, para a pretensão de profissionais liberais, de procuradores, de curadores, de professores, né? Tudo bem? E não se esqueça também que é lá no 206, parágrafo 5º, ou é o inciso 2 ou é o inciso 13, eu acho que é o inciso 2, se não for o 2 é o 3, tá? Que eu estou sem o código aqui na mão e estou fazendo aula aqui de peito aberto com vocês, tá? Vocês me perdoem se eu trocar o inciso aí, não leve a mal, eu estou muito cansado, eu saí de Belém hoje, peguei o voo aqui para Manaus, estou mentalmente exausto, mas eu acho que é o inciso 2º, lá do 206, parágrafo 5º, tá? A pretensão lá dos professores, dos profissionais liberais, advogados, por exemplo, médicos, procuradores, curadores, tá certo? 5 anos pelo 206, parágrafo 5º do Código Civil, beleza? Fica esperto também com aquela questão de cobrança das dívidas que venham de instrumento público particular e sejam dívidas líquidas, certas, constantes de instrumento público particular, que deve ser lá o inciso 1, né? Se profissionais liberais for o inciso 2, dívida de instrumento público e particular, inciso 1. Então, lá no 206, parágrafo 5º, inciso 1, vai ter a pretensão das cobranças de dívidas líquidas, constantes de instrumento público particular, 5 anos. Se você estiver lendo amanhã, instrumento público particular, 5 anos. Profissional liberal, procurador, professor, curador, 5 anos. Tutela, 4 anos. Alimentos, 2 anos. Locação, 3 anos. Reparação civil, 3 anos. Enriquecimento sem causa, 3 anos. Beneficiário contra a seguradora, terceiro prejudicado contra a seguradora no seguro de responsabilidade civil obrigatória, 3 anos. Relações genéricas de segurado contra a seguradora, seguradora contra segurado, 1 ano. Estamos juntos? Então, ficam essas dicas aí para vocês sobre prescrição. Lembre ainda que a prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, mas pode correr contra os relativamente incapazes. A prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, mas ela corre contra os relativamente incapazes. Então, cuidado para não ser engabelado na prova, numa questãozinha bem feita pela banca, dizendo que a prescrição não corre contra os absoluta e os relativamente incapazes. Isso é falso. A prescrição não corre contra os incapazes lá do artigo 3º, que são os absolutamente incapazes. Essa regra vai estar lá no artigo 198, no primeiro inciso do artigo 198. A prescrição não corre contra os absolutamente incapazes, mas ela corre contra os relativamente incapazes. E se porventura se consumar
a prescrição contra um relativamente incapaz, esse relativamente incapaz tem direito de ser ressarcido. Ele tem ação contra o seu assistente, contra o seu representante legal, que deu causa à prescrição, que não alegou oportunamente. É aquela regrinha espertíssima de prova lá do 195. Então a prescrição não só corre contra o relativamente incapaz, como corre, se consome e ele perde a pretensão. Mas se ele tomar um prejuízo por perder essa pretensão, ele pode buscar ressarcimento por via autônoma contra o seu assistente, contra o seu representante legal, que deu causa à prescrição, que não alegou no tempo legal, não alegou oportunamente a prescrição. Entenderam? Os deficientes são absolutamente incapazes. Falei isso hoje na revisão, Elleres. Não existe mais absoluta incapacidade por critério biopsíquico, motor, emotivo, emocional, afetivo, etc. Né? Só existe absoluta incapacidade por idade. Desde a vigência esse ano do Estatuto da Pessoa da Proteção à Pessoa Portadora de Deficiência, o Estatuto de Proteção à Pessoa Portadora de Deficiência, não existe mais absoluta incapacidade por critério biopsíquico, emocional. Só existe absoluta incapacidade pelo critério etário, da idade. Só é absolutamente capaz quem tem menos de 16 anos, ok? Artigo 3º do Código Civil. Qualquer outro caso de incapacidade civil no Brasil é relativa incapacidade. Aquele que não pode exprimir a sua vontade, aquele que está por causa definitiva ou transitória, impossibilidade de exprimir a vontade, o pródigo, o ébrio, o toxicômano, relativa incapacidade, ok? A prescrição corre contra os relativamente incapazes. Ela não corre contra os absolutamente incapazes. Pegue aí, vai pegando essas dicas. Não corre prescrição contra os cônjuges na constância da sociedade conjugal. E eu entendo que não tem por que negar entre os companheiros na constância da união estável, para que um não tenha que processar o outro. Imagine que um cônjuge lesou o outro, não faz sentido a prescrição correr contra o cônjuge lesado. Vai que ele amanhã pensasse na loucura de processar o outro, né? Que seria um devaneio, mas ele poderia buscar no patrimônio dos bens pessoais, dos bens particulares, num regime em que os bens não se comunicam. Grande Cadinho, pô, irmão, fiquei tão feliz de te ver hoje, Cadinho. Te amo, irmão, arrebenta amanhã, carimba essa aprovação aí, parceiro. Fiquei muito feliz de te ver, muito feliz mesmo. Depois, se tiver contato com o Saulo, mande um beijo para Saulo também, que tô com saudade dele. Pra rapaziada toda lá daquele time das antigas da gente lá da faculdade, tá certo? Fiquei muito feliz de te encontrar, muito feliz mesmo, tá? Te amo, parceiro, tá? E quando a gente chegar no Rio, vamos ver se a gente pega um jogo do Mengão junto. Quando o Maracanã abrir aí, final de outubro, novembro, vamos no Maraca junto, que a gente sempre viu, toda vez que a gente foi, o Flamengo sempre ganhou. A gente é pé quente, né? Vamos ver se a gente vai no final, aí na arrancada rumo ao Hepta aí, que tá com um cheirinho de Hepta bom esse ano e de Sul-Americano. Vamos voltar aqui. Então, valeu, te amo, Cadinho. Então, meu irmão, a prescrição, ela não corre entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal e entre os companheiros na constância da união estável. A prescrição não vai correr, moçada, entre ascendente e descendente. Agora, cuidado, durante o exercício do poder familiar. Lembra que eu falei hoje na revisão no Sagres, que a emancipação extingue o poder familiar, e extingue mesmo? E existem outras causas de extinção de poder familiar. O fato de ser extingue familiar não extingue minha relação de ascendência e descendência com meu filho, vai ser eterna. De descendência minha com a ascendência de meus pais, enquanto estivermos vivos vai existir. A relação de ascendência e descendência é maior do que a relação de poder familiar. O poder familiar se extingue, grande não. Existem causas de extinção do poder familiar. Ok, lá do 1635 do Código Civil, 1631 a 1635. A emancipação é uma das causas de extinção do poder familiar. Então se liga, velho. Não corre prescrição entre ascendente e descendente na constância durante a vigência do poder familiar. Acabou o poder familiar, pode passar a correr prescrição entre ascendente e descendente. É a mesma coisa com o tutor e tutelado, curador e curatelado. Na vigência, na constância do regime de tutela ou de curatela, não corre prescrição, né, entre tutelados e tutores, entre curatelados e curadores, para que um não tenha que processar o outro para manter salva a pretensão, velho. Entendeu? Na defesa da pretensão, processa, não pode, isso desestabiliza o regime. Então, fique esperto para a prova. Não corre prescrição na constância da tutela entre tutor e tutelado, na constância da curatela entre curador e curatelado, na constância do poder familiar entre ascendente e descendente, na constância da sociedade conjugal, da união estável entre cônjuges e companheiros, tudo bem? Eu acho que isso vai estar tudo lá no 197, se não for 197 é 199, mas é 197, né? É lá no 197 do Código Civil. O 199 é o que vai falar que não vai correr prescrição contra os que estão fora do país, estão ausentes do país a serviço público da União, dos Estados, DF e municípios. Vai falar que não corre prescrição contra o absolutamente incapaz e contra aqueles que em tempo de guerra estão servindo às Forças Armadas. Então são três artigos muito importantes, o 97, o 98, o 199, tudo bem? Que garantem ali as causas de impedimento ou suspensão de prescrição. Maravilha? Fechou. Bom, eu falei a vocês que eu falaria com vocês sobre algumas questões sobre uso capião.
Na revisão do Sagres eu não tive tempo, eu só expliquei as causas de aquisição de propriedade e perda de propriedade, né? Então hoje eu expliquei a vocês as causas de aquisição de propriedade móvel e imóvel e as causas de perda de propriedade, não foi? Lá em Belém. E eu fiquei de comentar algumas dicas rápidas sobre posse e algumas dicas sobre uso capião, né? Aquisição de propriedade pela via originária da uso capião. Está no edital, aquisição de propriedades, o capião é um tema que a banca adora, sempre prestigia, não é isso? Então deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre isso aqui. Deixa eu só lembrar rapidinho, lembre que a propriedade do Brasil só há 5 formas de perda de propriedade, tá? Vamos lembrar, para a gente não esquecer, que só existe no Brasil 5 formas de perda de propriedade. Vocês se lembram? Quais são as 5 formas de perda de propriedade? É só escrever no papel, a perda. Se eu quero saber como é que ocorre perda de propriedade, o que é que eu faço? Eu escrevo a perda, a perda, a perda. E no a perda, eu vou me lembrar na hora da prova quais são as 5 modalidades de perda de propriedade admissível no Brasil. Admissível no Brasil. A de alienação. P é de perecimento da coisa. Pereceu a coisa, destruiu, perde essa propriedade. Não posso ter propriedade que não existe mais. A de alienação. P é de perecimento. R de renúncia, D de desapropriação, A de abandono. Só existem 5 causas no Brasil de perda de propriedade. São aqueles 5 incisos, quem quiser tomar nota para depois conferir, do 1275 do Código Civil. Aqueles 5 incisos do 1275 do Código Civil. A propriedade se perde pela A de alienação, a perda, A de alienação, P de perecimento, que vai ser lá o inciso 4, R de renúncia do inciso 2, D de desapropriação do inciso 5 e A de abandono. A perda, A de alienação, P de perecimento, R de renúncia, D de desapropriação, A de abandono. Abandonou a coisa, res derelicta, coisa abandonada. Abandonou, perde a propriedade. Se perde propriedade por abandono, perde. Lembre que só se adquire propriedade de imóvel no Brasil por 3 vias. Registros, o capião e a cessão, ok? Registros, o capião e a cessão. Lembre que na cessão a gente pode ter a cessão natural e a cessão artificial, lembram? Só se adquire imóvel no Brasil por registros, o capião e a cessão artificial ou a cessão natural. Não vai me dar mole na prova dizendo que no Brasil se adquire propriedade com contrato. Contrato não transmite propriedade. Lembre para a prova de amanhã, os contratos não têm força translativa de propriedade no Brasil. O contrato não transmite propriedade, tudo bem? A propriedade se transmite, se for imóvel, por registros, o capião e a cessão. Registro, uso capião e a cessão. Estamos juntos? Bingo, bingo. Bom, moçada, por exemplo, contrato de compra e venda. Comprei o bem de alguém, eu sou proprietário? Não. Se for imóvel, tem que ter o registro do contrato. Se for coisa móvel, tradição. A regra é a tradição. Bom, então quais são as formas de aquisição de propriedade imóvel? Registros, o capião e a cessão. A cessão natural. A cessão natural e a cessão artificial, que é que são as formas de acessão artificial com a ação do homem, plantações e construções. Plantações e construções são vias de acessão artificial que geram aquisição de propriedade imóvel. E a acessão natural, lembra da acessão natural? Avulsão, aluvião, abandono de álveo e formação de ilhas, ok? Avulsão, aluvião, abandono de álveo e formação de ilhas. PB, então como é que eu adquiro propriedade de imóvel no Brasil? Registros, o capião e a cessão. Ok? A cessão natural e a cessão artificial. A cessão natural, abandono de álveo, avulsão, aluvião e formação de ilhas. A cessão artificial, plantações e construções. Como é que eu adquiro coisa móvel no Brasil? Lembra da mulher ligando? Lembra da brincadeira? Estou na rua ocupado, achando um tesouro com a especificação. Dona Disjunção me ligou, está uma confusão. E eu vou pagar a comissão a ela quando eu achar o tesouro. Lembra da historinha que a mulher estava ligando? Dona Disjunção me ligou, estou na rua achando um tesouro com a especificação, vou dar uma comissão a ela, se eu achar e está uma confusão. Lembra disso? Quais são as formas de aquisição de propriedade móvel? Uso capião, ocupação, achado de tesouro, tradição, especificação, confusão, comissão, adjunção. Lembre que a única via de aquisição de propriedade móvel e imóvel é a uso capião. Só o uso capião permite a aquisição de propriedade móvel e imóvel. Isso cai em prova toda hora. Qual é a única modalidade de aquisição de propriedade que permite a aquisição de coisa móvel e imóvel? Uso capião. Só uso capião. Ok? Somente uso capião. Beleza? Beleza. Quais são as formas de aquisição de propriedade móvel? Estão todas no Código Civil, gente. Até o 1274, do 1260 a 1274. Do 1260 a 1274, aquisição de propriedade imóvel. Que 1275 já é perda de propriedade. Uso capião, ocupação, tradição, especificação, achado de tesouro, comissão, confusão, adjunção, são as formas de aquisição de propriedade imóvel.
Na usucapião, lembre, usucapião de coisa móvel, 5 anos, mas se tiver justo título e boa-fé, 3 anos. Para adquirir coisa móvel por usucapião, eu posso adquirir coisa móvel por usucapião sem ter justo título e boa-fé. Se eu não tiver justo título e boa-fé, independente de justo título e boa-fé, eu posso adquirir em 5 anos, na posse ininterrupta da coisa móvel. Se ela se prolongar por 5 anos, independente de justo título e boa-fé, eu adquiro por usucapião mobiliária, 5 anos. Mas eu tenho usucapião mobiliária sumária, de 3 anos, que é quando eu tenho a coisa, eu estou possuindo a coisa de forma ininterrupta, contínua por 3 anos e tenho justo título e boa-fé. Então, usucapião mobiliária sumária, em 3 anos, quando eu tenho justo título e boa-fé. Então, usucapião de coisa móvel, 5 anos ou 3. Não tem justo título e boa-fé? Precisa de mais tempo, 5 anos. Tem justo título e boa-fé? 3 aninhos. Só que existe um usucapião mais rápida, que é o usucapião de 3 anos de coisa móvel, que é o único caso de usucapião de 2 anos, que é o usucapião familiar, a usucapião por abandono de lar, moçada, que é aquela usucapião que a gente encontra no artigo 1240, dígito A do Código Civil. 2 anos é a usucapião mais rápida do direito civil brasileiro. 2 anos para usucapião por abandono de lar, usucapião familiar, do 1240, dígito A, que é um artigo que foi colocado no Código Civil lá em 2011, com a Lei 12.424 de 2011, com quase 7 anos, né? Quase 6 anos, de quando se criou o artigo 1240, dígito A. Fique esperto, porque a usucapião, eu como cônjuge, posso usucapir a metade do imóvel de minha outra consorte, minha cônjuge, se ela abandonar o lar e vice-versa. O cônjuge que abandona o lar, abandona, vaza, cai fora e some, e tinha um imóvel que pelo regime de comunhão comunicava, metade é de um, metade é do outro, certo? Esse imóvel dividiria, comunicaria. O cônjuge que abandona o lar, o outro cônjuge que fica, pode usucapir, né, a metade, a meação do imóvel do outro cônjuge que abandonou o lar. É o usucapião por abandono de lar, o usucapião pro família, o usucapião por abandono de lar, ok? 2 anos, agora preste atenção que tem alguns requisitos. Tá? O código ele tem uma redação muito ruim, que a gente na doutrina bate muito. Mas como é uma prova de marcar, eu vou em cima do texto, tá legal? O texto vai falar que toda pessoa que sendo casada, e a gente entende que se enquadra também para a união estável, que possuir ininterruptamente e sem oposição por 2 anos esse imóvel que o outro cônjuge abandonou, se esse imóvel, atenção, for urbano e de até 250 metros quadrados, o imóvel é urbano, não cabe imóvel rural, o que é um erro, e de até 250 metros quadrados. O código, se você for observar lá na lei, vai ter um pedaço do texto que vai dizer, tem que ter posse direta, então ele não pode ter alugado, não pode estar com posse indireta não. O código consagra o usucapião de 2 anos por abandono de lar para aquele que exerce a posse direta e ininterrupta por 2 anos, tá, de imóvel urbano de até 250 metros quadrados, utilizando para moradia sua ou do resto da família que fica com ele, e desde que ele não tenha nenhum outro imóvel urbano ou rural. Então, se minha mulher some, eu tenho um imóvel urbano, que é meu e dela, ela some por mais de 2 anos, eu fico na posse direta, não tenho nenhum outro imóvel urbano e nem tenho um imóvel rural. Esse imóvel que eu estou possuindo pelo abandono dela é urbano. Eu tenho a usucapião por abandono de lá de imóvel urbano, mas eu só posso usucapiar esse imóvel urbano se eu não tiver nenhum outro imóvel, nem urbano nem rural. Tem que ser de até 250 metros quadrados, 2 anos de posse direta e ininterrupta, e eu fixo moradia minha ou de minha família que ficou comigo. Tudo bem? Aí eu tenho a usucapião de 2 anos. Lembre que a usucapião extraordinária, 15 anos, podendo o prazo cair para 10. A usucapião ordinária, 10 anos, podendo cair para 5. A usucapião ordinária é a única que exige justo título de boa-fé. E eu tenho a usucapião rural e a urbana, individual e coletiva, com 5 anos. Tá? Usucapião urbana, individual e coletiva, 5 anos. Usucapião rural, 5 anos. Usucapião ordinária, 10 anos, pode cair para 5. Tem que ter justo título e boa-fé na ordinária, é a única usucapião, lembre. O ordinário tem que mostrar justo título e boa-fé. Brincadeirinha para você não se esquecer na prova amanhã. E a usucapião extraordinária, 15 anos, pode cair para 10 anos. Tudo bem? Não se esquece disso. Ah, e se cair na prova usucapião indígena, 10 anos pelo Estatuto do Índio, tá? Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 73, a usucapião indígena é de 10 anos também, para você não se esquecer isso. O Estatuto do Índio prevê a usucapião em 10 anos em favor dos direitos de indigenato dos índios. Tudo bem? Bom, moçada, são 10h54, o restaurante fecha 11 horas aqui no hotel, eu não jantei ainda. Eu vou ter que parar para ir comer. Mais tarde eu abro de novo aqui, lá para meia-noite, quem tiver acordado, falar um pouquinho sobre controle de convencionalidade, direitos humanos, controle de convencionalidade, tá no edital, acho que vai cair, e trazer umas dicas finais de direito constitucional, tá certo? A gente vai se falando por aqui, eu vi agora que são 10h54 e o restaurante fechou 11 horas, eu vou sair correndo para comer, que eu tô morrendo de fome, tá certo? Mais tarde eu apareço aqui, a gente continua essa conversa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, estuda forte, que é tudo nosso, e vocês vão ser aprovados, eu tenho certeza. Tamo junto? Quando eu voltar eu falo de constitucional e direitos humanos na segunda parte desse periscope, valeu? Vou comer e lá para meia-noite eu volto. Beijo.